Bom dia, meus amados. Estamos aqui hoje, primeiro sábado de junho, dia 3 do ano de 2023. Como sempre, aos sábados eu trago aqui uma mensagem em forma de áudio, tentando trazer alguns assuntos, algumas informações que possam sempre auxiliar aqueles que buscam as novidades neste momento de transição planetária, da ascensão das almas, independentemente daqueles que acreditam ou não acreditam, mas enquanto tiver pessoas interessadas nesse assunto, nós estaremos aqui trazendo algumas informações, porque esse também é um trabalho missionário, ao qual nós assumimos antes de encarnar ainda. E é sempre com grande amorosidade, com grande paciência, interesse, respeito, que nós viemos aqui passar algumas informações. Para aqueles que têm interesse e sabem que isto contribui para alguma coisa, estamos aqui então hoje trazendo algumas informações sobre a remoção das almas endurecidas. Já dissemos tantas vezes, por isso que às vezes tem gente que até diz assim, tá repetindo. É que um assunto puxa o outro e às vezes tem coisas que é preciso dizer para que alguém que ainda tem alguma dúvida possa realmente se inteirar do assunto. Senão fica faltando um degrau na escada, daí é complicado, né? Nós já falamos então muitas vezes sobre a remoção das almas endurecidas. Dissemos aqui, rapidamente, então, uma revisãozinha de 1 minuto, que a limpeza começou da pirâmide da cabeça, né, no topo, e veio descendo. Primeiramente as almas não físicas, né, do comando, depois as não físicas subalternas desse comando, e depois os seus emissários inferiores desse comando. Todos daqueles que não tinham a permissão para reencarnar aqui nesse planeta. Depois começou então a etapa da limpeza do astral baixo, né? Umbral, como se diz, umbral grosso, na parte dos espíritos que encarnavam na Terra e, ao desencarnar, ficariam naquelas dimensões mais densas, sob o domínio das trevas. Finalizado esse tempo, a limpeza começou na crosta, entre os encarnados. E há algum tempo já está sendo feita aqui. Obviamente que houve algumas modificações no plano divino, porque mesmo sendo um plano divino, ele não pode forçar as coisas, nem impor as coisas. Porque tudo que existe no cosmo infinito é obra da criação divina. Tudo é originário da fonte, inclusive os anjos caídos, os arcontes, os reptilianos, draconianos, satânicos e tantas outras raças que se perderam durante a sua caminhada evolutiva. Assim também os encarnados na Terra, que são almas também, embora fractais, que também se desviaram, se perderam e através dos seus hibridismos foram transformados em marionetes das trevas para dominar mais de perto as almas encarnadas. Uma vez que começou a remoção das almas encarnadas, aquelas endurecidas, porque agora é chegado o tempo da ascensão, das almas que fizeram o seu aprendizado, e também, coincidentemente com a transição planetária, onde a Terra subiu uma oitava na sua frequência, como já foi dito aqui outras vezes, por ter adentrado
uma oitava na espiral galáctica e receber agora uma infusão de luz gama mais potente. Se tudo aqui é criação da luz, obviamente que tudo vai mudar a sua forma e frequência e energia, desde os animais, vegetais, minerais, tudo que há, inclusive os hominais. As almas endurecidas são aquelas almas que ainda não estão na frequência da nova Terra. Mas não aqueles que estão aí encarnados e que faltam algumas lições e vão reprovar por pouca coisa. Esses vão ainda reencarnar em mundos inferiores e terminar a sua trajetória, como se fosse reprovar numa escola que deixa aquele curso e passa para um nível superior. Aqueles alunos que não foram aprovados terão que ir para uma escola que ainda ministre aquele curso que deixou de existir nesta escola. Essas almas não são endurecidas, estão apenas iludidas ou relaxadas, como se diz, né? Despreocupadas com o seu aprendizado. Não vamos falar destas almas, que são a maioria daquelas que deixarão a Terra. Vamos falar aqui apenas da remoção das almas endurecidas. As almas endurecidas são aquelas que estão hoje comandando toda a humanidade a serviço daquele grupo que sempre dominou este planeta e as almas neste planeta. São raras as pessoas encarnadas que sabem quem são essas almas. Eu diria que mesmo há muitos que sabem de algumas, não sabem de todas, porque não é um grupo muito grande, porque elas não aparecem. Nós podemos fazer uma comparação com o crime. As quadrilhas de criminosos. Os chefes ou o chefe maior da quadrilha nunca vai assaltar um banco, nunca vai participar de um roubo, nem de a execução de qualquer ato que seja. Ele tem os seus comandados, porque ele não vai correr risco de ser eliminado, né, num confronto. Nós vemos hoje muitas autoridades pelo mundo afora, todos os países do mundo, inclusive o nosso país, nós vemos pessoas nos comandos e que visivelmente se prestam ao serviço daquilo que não é digno, que não é correto, que não é leal, que não é ético, que não é moral. Eu diria que não é da luz. Mas eles são comandados também. Mas mesmo assim, essas hierarquias encarnadas, assim como nos desencarnados tinha a pirâmide, tinha o topo até a base. Aqui nos encarnados tem outra pirâmide também, do topo até a base. Essa pirâmide de comando entre o topo e a base, entre os encarnados, já foi trazido aqui algumas informações há alguns anos atrás, que seriam em média por aí em torno de 1 milhão de almas, de pessoas. E teria outro tanto, então mais um outro milhão, que seria o segundo escalão dessa pirâmide, que são aqueles que estão preparados para assumir cargos caso os titulares, né, das posições sejam retirados de lá. Então, quando nós pensamos nesse número, 1 milhão mais 1 milhão, é muita alma encarnada, é muita gente, né? Por isso que aqui no plano físico, o trabalho não está sendo feito somente pelos irmãos galácticos, até porque eles não podem se mostrar. Eu diria que aqui na crosta, quem está fazendo o serviço nem são os irmãos galácticos, porque eles não podem se materializar ainda. Existe aquela equipe chamada Aliança da Terra, que é formada por a maioria deles encarnados, pessoas
em posições estratégicas dentro de certas situações, né, de certas organizações, que nós também não temos muita informação porque não são permitidas ainda, porque se viesse algumas informações, obviamente, seriam divulgadas e não podem ser divulgadas. Mas eu arriscaria aqui a dizer aquilo que me é permitido entender, embora, repetindo mais uma vez, não se sabe ao certo, porque essa verdade ainda não pode ser divulgada. Existem pessoas encarnadas de várias categorias de comando, desde militares positivos, de governantes que já trabalham para a luz, autoridades em todos os setores da economia do mundo. Existe aquela porcentagem que até há pouco tempo era dito em torno de 10%, agora parece que está em torno de 20%. Em todos os setores tem pessoas que trabalham para essa aliança. Temos aquelas almas que vieram da terra interior, que nós chamamos de o povo de Agartha. Existe essa civilização, sim, dentro da terra, os intraterrenos. Nós vamos saber isso mais adiante. Existe uma parte deles aqui no meio da humanidade, porque são humanos como nós, só que numa outra dimensão que eles já estavam avançados em relação à superfície. Existem também uma organização chamada os Chapéus Brancos, que são pessoas lá da maioria deles da região do Oriente, não é do Ocidente. Também não me peçam mais detalhes que também não me são permitidos saber, então quanto menos dizer. Existe também uma série de humanos, eu já falei aqui outras vezes, sobre os entrantes, os walk-ins. Muitas almas estão deixando a Terra e nós não vemos os seus corpos irem para o caixão, porque ele não está morto. Uma outra alma veio assumir o corpo sem permitir que ele pare de funcionar. E como nós conhecemos muita gente, mas a maioria nós não conhecemos, não sabemos, não temos ideia de quem são, estão infiltrados, misturados ali dentro da humanidade, nos comandos dentro desta aliança da Terra. Ali sim entraria então alguns extraterrestres, mas como almas corporificadas aqui, junto de nós. Esse comando chamado Aliança da Terra está fazendo a limpeza, a remoção das almas endurecidas. Aí nós vamos ver que há muitas possibilidades de remover, porque se há dentro dos encarnados situações que aos olhos físicos parece natural, normal, e não é. Nós temos entre autoridades deste planeta muitas que já foram removidas. Mas não parece. Por que não parece? Lembra-se da quadrilha. Mesmo que um líder seja removido, imediatamente ele é substituído. Quando é um só. Imagina 1 milhão. Como remover 1 milhão, um de cada vez? Não dá tempo. Tira um, entra outro. É que nem mosca, né? Não adianta matar a mosca como mata a mosca. Tu pode matar o dia inteiro. A casa sempre tem mosca. Parece que se você matou 10, veio 20. Então a remoção assim não seria possível, porque dá tempo de serem recompostos os cargos. E criaria também muito tumulto, né?
alguma confusão maior. Então, como está sendo feita essa remoção? É fácil de entender. Remove-se um líder de uma facção qualquer nesse planeta, e aquele corpo que representava o líder substitui-se por uma alma que não é da Terra, um Alquim. Há casos também de clones, sim, e de sósias, sim. Temos clones, temos sósias. Mas eu diria que não são em grande número suficiente para substituir todos. É muito mais fácil vir uma alma de fora da Terra e assumir aquele corpo naturalmente. Por quê? Porque aquela alma, ela consegue absorver a consciência que foi retirada dali. Então ela tem a mesma voz, ela tem a mesma reação, os mesmos hábitos, ela tem o conhecimento do que aquela que estava ali fazia antes. Claro que existem algumas diferencinhas e algumas coisas, mas não o suficiente para que a grande massa humana perceba. Isso é uma coisa fantástica, né? Parece o mesmo sujeito. Ah, mas não precisa nem fazer clone, nem sósia, que é muito mais difícil um clone, um sósia, fazer igualzinho o outro, né? Quando vem uma outra alma, ela acopla aquela energia que estava ali como um xerox. E age porque ela tem esse conhecimento, ela já veio de uma dimensão acima. Então, por isso que as pessoas às vezes dizem: mas por que a Aliança da Terra substitui um dirigente do mundo, que é um dirigente do mal, e coloca um clone lá e ele continua fazendo mal? Seja clone, seja sósia, seja um entrante, se ele vai agir diferente, todos vão perceber que não é mais aquela alma que estava antes, aquela pessoa, aquele dirigente, aquela autoridade. E eles vão entender que lá foi substituído e eles vão eliminar, porque eles vão botar um dos deles. Como ele faz tudo igualzinho, ele sabe todos os programas que estavam em execução e ele vai continuar fazendo, e daí ninguém percebe. Enquanto isso, a aliança vai ganhando terreno, vai substituindo as peças, todos os dias, todas as horas, no mundo inteiro. E quando chegar no final, aí sim, é chegada a hora de dizer: bingo, acabou a substituição, agora não tem mais nenhum. Então, aqueles que estavam lá esperando a substituição não vão ter força e nem poder para tal. E isso parece muito lógico. Por isso, algumas informações sugerem que realmente isso esteja acontecendo. Muitas almas sendo removidas e sendo substituídas. Quando terminar, aquele que estava agindo como se fosse o legítimo vai mostrar a verdadeira cara e vai dizer: não, eu não era o maligno que estava aqui, eu estava aqui fazendo uma encenação para ganhar tempo. Por isso, nós já falamos tantas vezes, haverá surpresas, pessoas que a gente acreditava que eram do mal, podem estar agindo assim até o momento oportuno e vão se manifestar. Não devemos julgar, não devemos apontar. Nós não sabemos quem é quem. Como vamos julgar? Como vamos apontar? Nós não temos nem o direito de fazer isso, por várias razões. Uma delas é porque não sabemos quem está ali.
E mesmo que soubesse, nós não temos o direito de julgar, porque não cabe a nós essa tarefa. Cabe a nós apenas confiar no plano divino, que agora ele vai se finalizar. Por isso, às vezes as pessoas dizem que tudo parece piorar. Eu digo, como eu disse num texto há uns 2, 3 anos atrás, jogue o jogo. Jogue o jogo. Não é assim que se faz? Às vezes é preciso blefar também. O truco, por exemplo, eu não jogo truco, nem entendo nada de truco, mas eu sei que no truco o segredo é o blefe. É uma estratégia. Então, nós vamos ver isso. A remoção das almas endurecidas começou por volta de 2021, continuou muito intenso em 2022 e está muito intenso em 2023. Quando vai finalizar, não sei. Eu acredito que pode não passar deste ano. Mas se passar também, vamos ter paciência. Vai se completar. As canalizações que chegam, elas dão muitas pistas. Todo canalizador que está realmente consciente do seu trabalho, da sua missão, que não joga no seu interesse pessoal. Porque se eu vou canalizar e quero deixar os meus interesses acima de tudo, aqueles que me ajudam, a minha equipe espiritual, não vai gostar disso, vai deixar de passar informações. Aí eu posso estar recebendo informações daqueles que não são da luz. Que é o que acontece com muita gente que se diz médium, medianeiro, psicografia e, enfim, tantas formas de canalizações, né? Ou canalização também consciente, passam uma informação que não é correta. Por quê? Porque não é que a informação não seja correta, aquela informação é distorcida, porque aquela consciência ali que está se servindo como canalizador, como médium, ele está, de fato, jogando os seus interesses. Aí vem aqueles oportunistas, né? Brincar. É assim que acontece, sempre foi assim, agora ainda acontece. Mesmo que seja no final de tudo, ainda acontece sim, porque não é preciso e não se deve brincar com a coisa séria. Nós não podemos brincar com a consciência e a vida das pessoas. E agora mais ainda porque é o tempo final de um ciclo onde se decide quem vai ficar na nova terra, um mundo melhorado, e quem vai para o exílio continuar mundos de provas e expiações. Não é decidir um jogo de futebol, não é decidir uma eleição, não é decidir um cargo numa entidade qualquer. É a decisão da ascensão ou não das almas, ou de algumas almas, ou de alma. Nós não podemos estar aqui brincando com coisa tão séria. Esta vida é a vida decisiva, é aquela que decide tudo. É a última encarnação na dualidade da Terra. E está indo para o final todo esse processo. Nós vimos aqui também, na última postagem, eu gosto de ver de vez em quando algumas coisas além daquilo que eu trago, porque eu faço às vezes uma comparação, ver se as coisas batem, né? Assim como Kardec fez no seu tempo, da codificação do Espiritismo, ele tinha uma equipe aí perto de 1000 médiuns que ele passava as informações e pedia a opinião de cada um, e cada um analisava através da sua mediunidade, e aquilo que dava a maior quantidade de propostas iguais, ele achava que era a mais correta e colocava como uma resposta naquela questão. Então, às vezes a gente também deve olhar outras canalizações para sentir, né? Como está indo as coisas, porque será que eu estou mesmo, né, firme aqui no propósito, né? Eu vi
na última postagem de um canal, né, chamado Portal Vozes da Multidimensionalidade, PVM, Portal Vozes da Multidimensionalidade. Tem algumas informações meio que, eu digo, mensagens criptografadas, né? É assim, muitas vezes as mensagens vêm assim para quem entende, quem quiser entender, né? Muitas verdades não podem ser ditas então, às vezes é preciso que a gente fale meio que em códigos, né? Mas eu separei duas daquelas tantas que eu acho que tem 15, 20, sei lá quantas mensagens cada texto. Pelo menos mais que 10 tem, né? Não contei. Separei duas. Foi a última agora. Acho que de sexta-feira agora. A primeira. Passados caídos são dissolvidos. Bom, nós falamos tantas vezes dos anjos caídos que originou os arcontes. Aquelas raças que tomaram conta desse quadrante da galáxia e finalmente colocaram a Terra em quarentena. Criaram essa grade magnética impedindo que os da luz chegassem, né, para libertar a humanidade, e assim nós passamos mais muitos milênios ainda sob o domínio das trevas. Eles eram os anjos caídos. Os idealizadores de todo esse domínio da Terra eram de fato os anjos caídos. Quando você vê então passados caídos, quem são os passados caídos? Esses anjos caídos, né? Então, passados caídos são dissolvidos. Porque tudo que não tem recuperação vai ser dissolvido. É a segunda morte dita lá no kardecismo. Nós somos uma mônada. Temos o átomo semente, que é o superior, que é o espírito. Temos as superalmas, depois divididas em mais superalmas, depois mais almas e mais fractais. Obviamente que uma parte dessa mônada se perdendo e sendo dissolvida, o átomo semente não vai ser dissolvido. Nunca, jamais, porque ele nunca vai se perder. Vai se perder uma parte. É como se a gente andasse com uma sacola com 10 laranjas e rasga um canto da sacola e você perde 2 laranjas. Vai sobrar 8, né? Não tem problema. Então, é uma informação recente, agora, das últimas horas, né? Passados caídos são dissolvidos. Porque, de fato, são. A gente já está informando isso, já está recebendo essas informações há algum tempo. Existia alguns ainda escondidos por aí, como os do grupo Quimera, que são os grupos aracnídeos, né? Que estavam nos subterrâneos, em algumas partes do planeta, mas já foram também, porque eram grupos difíceis de ser removidos, mas foram removidos. Nós temos as informações, né, que foram. E outra notinha, né, que diz assim: parcialidade existe para que todos vejam. Quantas vezes já foi dito que é preciso conhecer a verdade para que a humanidade se liberte? É preciso conhecer a verdade para que tudo seja revelado. O Apocalipse nada mais é do que isso, a revelação daquilo que estava oculto. Se o Apocalipse foi tantas vezes dito, profetizado, que seria o final de um tempo, o final dos tempos, o Apocalipse fizeram a humanidade acreditar que seria uma catástrofe, o fim do mundo.
Na verdade, é o fim de um ciclo. Não é o fim do mundo e não é o fim de nada. Nada vai acabar por causa do Apocalipse. Vai terminar um ciclo. Um ciclo de provas e expiações. Um ciclo de terceira dimensão planetária. Vai dar lugar a uma nova Terra, um novo ciclo. Um ciclo de regeneração. Um ciclo de quinta dimensão para a Terra. A parcialidade. O que é a parcialidade? Quando nós dissemos que uma autoridade deve sempre agir na imparcialidade. As leis devem ser imparciais. Um juiz de futebol deve ser imparcial. Um julgador deve ser imparcial. Uma pessoa que tem um cargo, que decide coisas, deve ser sempre imparcial. O que significa imparcial? Não ser parcial. Parcial é tomar parte de algo, de um lado. Nós vemos hoje o mundo parcial. Todos decidindo de acordo com seus interesses. Ninguém mais está interessado na imparcialidade, na justiça, naquilo que é certo, naquilo que é correto, naquilo que é justo, naquilo que vai beneficiar todos. Não. Parece que virou um mercado negro. Quem paga mais leva. Por que então a parcialidade? Por que ela está existindo? Para que todos vejam. O que significa isso? As máscaras caindo, as revelações, o Apocalipse. Muito fácil de interpretar certas mensagens, mesmo criptografadas. Os interesses, agora sim. Ah, como as coisas vão mudar agora. E quem é que pode impedir isso? Ninguém. Nenhum poder físico ou extrafísico do planeta Terra vai impedir o que está para vir. Chegou o tempo. Alguns anos atrás já foi trazido aqui uma mensagem em forma de texto ainda na época. O Criador deu o seu basta. Porque ele disse, chega, acabou. Acabou a brincadeira para vocês. Quem voltou para casa voltou, quem não voltou. Aqueles que fazem o trabalho não devem esperar por aquele que não quer fazer o trabalho. Aquele que se atrasa não deve ser esperado para não prejudicar aquele que fez o esforço para chegar no horário. Aquele que conseguiu e se importou e se interessou e se esforçou para fazer a sua evolução, porque as oportunidades foram dadas para todos indistintamente. Esse que se esforçou não pode ser penalizado, ficar esperando num mundo de sofrimento e dor, como é a Terra até aqui, para esperar aquele que não quer fazer o seu esforço. Se ele não quer fazer o seu esforço aqui, ele vai ter oportunidade de fazer em outro planeta. Mas quem fez o trabalho, quem fez o esforço, merece respeito. Se nós temos no dia a dia provas incontestáveis de que sempre se beneficia aquele que não quer fazer nada, aquele que não se esforça, sempre se penalizou aquele que se esforçou. E assim é tudo. Você atrasa lá o IPTU, atrasa lá os impostos da prefeitura, no município, no estado, no país, daí chega um tempo, vamos fazer uma varredura ali, vamos dar uma oportunidade. Paga metade e está tudo quitado. E aquele que se esforçou e pagou com sacrifício, toda a conta foi penalizado. Mas é assim. Até aqui era um mundo de dualidade. Muitas vezes, aquilo que é correto não era correto. Pagava-se o preço de ser justo. Esse tempo acabou. Agora quem vai pagar o preço é aquele que não é justo. Nada mais justo, né? Porque a justiça divina é justa.
E ela tarda, mas não falha. Tudo foi aprendizado, foi exemplo, para mostrar a verdade. Então, quando alguém diz que o mal está vencendo, está redondamente enganado. O mal não está vencendo. O mal nunca venceu, porque o mal nunca disputou nada para merecer de bom. O mal simplesmente é a ausência do bem, a ausência de amor. O que foi feito foi dada oportunidade para que todos aqueles que se extraviam, que eram o caminho, e consigam retornar para o seu caminho, da volta para a luz. E as oportunidades foram dadas aqui neste planeta Terra por mais de 350 mil anos. É tempo suficiente. Esperar os retardatários, os atrasados, os que não se esforçam, os preguiçosos, como se diz, né? Preguiçosos de consciência. 350 mil anos. É tempo suficiente. Agora nós chegamos num tempo maravilhoso das revelações, das finalizações. Não apostem que haverá outra encarnação aqui na Terra para quem não finalizar o seu trabalho, o seu ajuste, a sua recapitulação nesta vida. Se não atingiu nesta vida, não há o que fazer. É lei dos mundos. Ah, mas coitadinho daquele, tinha que dar uma oportunidade. Foi dado tantas oportunidades, todas e repetidas tantas vezes outras. Agora ele vai ter mais oportunidade, mas não mais aqui na Terra, num outro planeta, é justo. Temos que ter compaixão, sim, mas não podemos abrir mão do mérito daqueles que ganharam o mérito, que obtiveram o mérito. Aí seria injusto. E o Criador não é injusto. Ele não é parcial. Ele é exato. Porque as leis são divinas, são naturais, são morais e éticas. Não há nenhuma alma encarnada ou desencarnada, mesmo nas dimensões superiores, que pode mudar aquilo que está determinado por aquele que criou o infinito, que criou tudo. Então, a remoção das almas endurecidas vai finalizar. As almas endurecidas serão removidas para onde? Também não interessa saber. Algumas vão para o Sol central, outras vão para planetas realmente horríveis. Ao contrário daquelas almas que não completaram o aprendizado, mas que não estão endurecidas, então elas vão para planetas inferiores, terminar o aprendizado. Continua mais ou menos, né? Vão encontrar um ambiente bem inferior, obviamente, ainda não desenvolvido, mas na condição moral e ética que estava aqui. Apenas com mais dificuldade, porque eles vão levar essa tecnologia que eles aprenderam aqui no planeta Terra, aos poucos, no seu inconsciente, vão ajudando aquelas humanidades, né, a desenvolver aqueles planetas também, porque os mundos estão sempre em constante formação. Os planetas são que nem sementes. As estrelas também. Toda hora está nascendo alguma na periferia de cada galáxia. Né? A criação jamais cessa. E nós estamos aqui para colaborar também com o planeta e para levar um aprendizado. Mas temos que levar esse aprendizado completo, não podemos levar ele pela metade. Por isso, a remoção das almas vai terminar. Quando? Não sabemos. Mas está
na fase final. Não vamos esperar, como certos dizem aí, mais 100 anos, 500 anos, que isso não existe. Essa possibilidade não existe. Ou então, o próprio Criador teria perdido o controle da sua criação. Isso não existe. Espero que o tema de hoje tenha trazido mais algum esclarecimento para algumas pessoas, porque eu sempre digo que se tiver um interessado, ainda assim terá valido a pena o trabalho. E assim eu vos deixo um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.